Poucas espécies transmitem uma sensação de liberdade tão grande como as baleias e os golfinhos. Percorrem a vastidão azul dos oceanos e ocupam o imaginário de milhões de pessoas em todo o mundo. Na grande extensão da Zona Económica Exclusiva da Madeira, equivalente a 44 milhões de hectares, estes mamíferos marinhos, os cetáceos, são presença regular. A Madeira, como arquipélago oceânico, junto às suas costas é bastante mais rica em termos de produtividade e, portanto, acaba por atrair um conjunto de espécies, algumas que passam em migração e outras que utilizam estas águas como seu espaço de residência e com grupos locais. E nesse contexto é muito importante porque acaba por ser um oásis no meio do Atlântico. Nos mares da Madeira há registro de cerca de 1/3 de todas as espécies de baleias e golfinhos do mundo. Muitas dessas presenças são ocasionais, apenas registadas por observadores atentos ou por objetivas de fotógrafos. Nos últimos 20 anos passamos de uma lista de 15 espécies de cetáceos para 28, que é a que temos atualmente, das quais 25 estão confirmadas. As outras, sabemos que há algumas evidências da sua presença, mas não há certeza absoluta. Mais de 90% das observações efetuadas diariamente a partir de embarcações turísticas correspondem a 13 espécies de golfinhos e 2 de baleias. O golfinho roage, a baleia piloto tropical, o golfinho comum, o golfinho malhado, a baleia de praia, eu diria que são as espécies com uma presença mais comum e assídua nas nossas águas. Nem todos estes cetáceos estão por aqui todo o ano. Alguns são migradores. A baleia azul, o maior animal que alguma vez existiu, que pode ultrapassar os 30 metros de comprimento e as 180 toneladas, passa pela Madeira no verão, a caminho de latitudes mais a norte, onde as águas têm mais alimento. Um percurso seguido também pela baleia comum. Outras espécies são sazonais. Passam alguns meses nestas águas. O golfinho comum, no inverno. O golfinho malhado ou a baleia tropical, na primavera e verão. Outra presença regular é o gigante cachalote, um dos maiores cetáceos do mundo. Os trabalhos de investigação desenvolvidos nos últimos anos permitem concluir que outras espécies têm grupos que habitam as águas da Madeira e que, por isso, podem ser vistos todo o ano. A baleia piloto tropical e o golfinho roage, com uma população residente estimada em cerca de 125 indivíduos, que socializam, descansam, alimentam-se e reproduzem-se. Também sabemos que utilizam as águas costeiras de forma diferenciada. O golfinho roage está com uma presença muito maior na ponta de São Lourenço, a norte e um pouco a sul, e é aí onde desenvolve as suas atividades de criação, onde tem zonas de concentração de crias, onde também são zonas importantes para a alimentação e para descanso, enquanto que a baleia piloto tropical tem sobretudo a sua distribuição concentrada entre Machique, Santa Cruz e as desertas. Há ali uma zona de alta densidade e é aí que se alimentam, que socializam e que realizam todas as suas atividades vitais e importantes. A proteção das baleias e golfinhos, especialmente as comunidades residentes, está na origem da criação de um sítio de importância comunitária, integrado na rede Natura 2000, que abrange o mar em redor das Ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas. Esta proteção permite a criação de regras para a observação de cetáceos, uma atividade diária com importância turística e que, para muitas pessoas, é a realização de um sonho. A corrente do Golfo, com origem no Golfo do México, influencia fortemente o mar e a Ilha da Madeira. Transporta águas superficiais quentes, de origem equatorial, de oeste para este.
É seguindo esta corrente que as tartarugas marinhas chegam à Madeira, a partir das praias da costa atlântica do México e da Flórida, onde nascem. Elas nascem em praias de areia. Na Madeira não há nascimento, portanto elas todas nascem fora da nossa região. Depois os juvenis vão para dentro da água e fogem da costa e ficam em alto mar, o chamado estado pelágico ou estado oceânico. As tartarugas que nós temos na Madeira e as que existem também nos Açores são todas do estado oceânico. Esse estado pode ser mais alongado ou mais curto. Na tartaruga comum, ele tem à volta de entre 7 a 9 anos máximo e depois voltam às zonas costeiras onde nasceram para continuar o seu desenvolvimento. Consequentemente, as tartarugas que nós temos são todas crianças. Daí eu dizer que as nossas águas são a creche das tartarugas marinhas no Atlântico Norte. Por causa desta mobilidade ao longo da vida, estes répteis marinhos representam quase um paradoxo. São e não são uma espécie da Madeira. A ideia genérica de que as espécies têm que nascer na Madeira para serem nossas, nestas espécies migradoras não é verdade. Sem terem acesso às nossas águas, elas não conseguem completar o seu ciclo de vida e, consequentemente, as mares da Madeira são extremamente importantes para o desenvolvimento destas espécies e devem ser, de facto, consideradas nossas. A presença de tartarugas marinhas é um indicador da qualidade ambiental da água. Das 7 espécies existentes em todo o mundo, 5 já foram avistadas na Madeira. Umas mais regulares do que outras. A outra, que não é tão visível, mas ocorre também regularmente nas nossas águas, é a maior tartaruga do mundo, a tartaruga de couro, Dermochelis coriacea, um bicho enorme, mas que, como mergulha muito fundo e durante muito tempo, é muito pouco vista, e é escura, negra, é muito pouco vista nas nossas águas. Os oceanos são a casa para milhões de espécies. O lugar onde é gerada a maior parte do oxigênio do ar que respiramos. Neste espaço amplo, as ilhas são um lugar especial. Aqui, a presença do mar sente-se todos os dias. Na força das ondas, no efeito das correntes ou no cintilar tranquilo das águas nos dias de acalmia. O fundo marinho na Madeira atinge grandes profundidades rapidamente. 20 metros, apenas a 50 metros da linha da costa. É um fundo rochoso e uma área pequena que não chega a 100 km². As comunidades marinhas que aqui existem estão limitadas por esta reduzida área de ocupação, que depois, abruptamente, com declives muito acentuados, entram para grandes profundidades. A uma curta distância da ilha, a profundidade atinge os 4.000 metros. Nas águas, próximo à costa, há registro de mais de 220 espécies de peixes. Nenhuma é exclusiva, porque a continuidade territorial do oceano torna mais fácil a migração. Mesmo assim, algumas apresentam distribuição restrita, como o peixe-cão ou o badejo. São duas espécies que têm uma distribuição confinada à Macarronésia, ou seja, aos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, ou seja, a nível global tem uma distribuição muito limitada, e são espécies que estão classificadas pela União Internacional de Conservação como vulneráveis, cuja tendência populacional em toda a sua área de distribuição é de decréscimo. Isto porquê? Aqui no caso da região autónoma da Madeira, com 600 anos de presença humana, a pesca foi sempre uma atividade muito intensa e estas duas espécies sofreram ao longo dos séculos uma procura muito grande que levou a abundâncias atuais muito baixas. As algas que cobrem parte das rochas são a base da cadeia alimentar. Fazem parte da comunidade bentónica, formada pelas espécies que vivem em associação com o fundo marinho.
as lapas, os caramujos, os caranguejos, as estrelas do mar e, obviamente, uma série de espécies de peixes que são comuns e que muitos de nós conhecemos, nomeadamente as castanhetas, o peixe verde, os budiões, são tudo espécies características de fundo rochoso. Esta diversidade está relacionada com uma série de fatores ou de aspectos, entre os quais o tipo de fundo, a complexidade desse fundo, se é uma zona com um relevo simples ou mais complexo, com a visibilidade existente no fundo, com os nutrientes que existem nessa zona, com a cobertura do fundo por parte das comunidades de algas ou não, ou seja, uma série de fatores que contribuem para uma maior ou menor riqueza biológica desses mesmos habitats. Uma das espécies mais conhecidas e apreciadas é o mero, uma atração para os mergulhadores que pode viver até aos 60 anos e atingir os 50 quilos. A população de meros do Garajal foi o motor para a criação da primeira reserva natural exclusivamente marinha da Madeira em 1986, numa extensão de 6 milhas entre a Ponta da Oliveira e o Lazareto. Obviamente não vai só proteger os meros, mas vai proteger todas as outras espécies que ali existiam do ponto de vista das atividades que deixam de poder ali acontecer, nomeadamente atividades de extração, ou seja, de pesca, de caça submarina, da apanha da lapa. As duas espécies de lapas existentes nas rochas estão entre os animais mais conhecidos das comunidades bentónicas na Madeira. Nas profundidades, abaixo dos fundos rochosos, predomina a areia, habitat de uma parte da biodiversidade marinha, incluindo peixes como as enguias de jardim, que na Madeira têm o limite nordeste da distribuição no Atlântico. Esta espécie, que é da família dos congros e das moraias, vive enterrada na areia, forma extensas colónias que podem ser facilmente observadas por uma pessoa que faça uma apneia, porque elas ocorrem sensivelmente entre os 12 e os 50 metros de profundidade, em zonas de areia não muito grossa, vivem enterradas na areia, mas saem, ficam mais ou menos erectas, como que a bambolear ao sabor da corrente. Porquê? Porque elas alimentam-se de plâncton que está disperso na água e de detritos que vêm ao sabor da corrente. A fauna costeira da Madeira é uma mistura de espécies com origem na região temperada mediterrâneo-atlântica e na região tropical. Nestas águas de menor profundidade, vários peixes têm alimentado a arte da pesca ao longo dos séculos. Um pouco mais distantes da costa, na chamada coluna de água, vivem as espécies pelágicas. O plâncton, conjunto de micro-organismos animais e vegetais, é a base da cadeia alimentar. A unidade de medida da riqueza das águas, a partir da qual se organiza toda a cadeia trófica. Bogas, chicharros, cavalas estão entre os pequenos peixes pelágicos. No topo da cadeia estão os grandes predadores. Os atuns, que são grandes migradores e que usam as águas do arquipélago da Madeira como passagem, mas também como área de alimentação. E ainda outros grandes predadores, como sejam os tubarões, também são espécies que habitam no domínio pelágico, ou seja, na massa d'água, não na dependência do fundo ou sobre o fundo. O tubarão-baleia é uma espécie pelágica emblemática, que também habita os mares da Madeira. É o maior peixe do mundo. Pode ultrapassar os 10 metros de comprimento e as 20 toneladas. Mas, apesar da noção de perigo vulgarmente associada aos tubarões, este gigante dos mares não oferece perigo para o homem, pois alimenta-se de plâncton por filtração.
Não menos impressionante pela dimensão é a jamanta, uma raia gigante que pode ultrapassar os 6 ou 7 metros de envergadura e pesar mais de 1 tonelada. Grande parte da biodiversidade marinha da Madeira vive em águas profundas, entre os 200 e os 2.300 metros. É o habitat de um dos mais conhecidos peixes da Madeira, o espada preto. Uma espécie que foi descoberta para a ciência, recolhida aqui na Madeira em 1839 por Richard Law, e que é alvo de uma pescaria, digamos, artesanal, quase única no mundo, e que tem sido uma fonte de proteína para todos nós madeirenses e que também, na atualidade, também julgo poderá ser considerado quase uma imagem de marca do que é a Madeira e que está estritamente relacionada com o mar profundo que caracteriza grande parte da nossa zona económica exclusiva. O avanço no conhecimento científico permite saber que o espada preto é, na verdade, o nome comum para não uma, mas 2 espécies de peixe: Aphanopus carbo e Aphanopus intermédios. Apesar da diferença no nome, estas espécies têm uma aparência idêntica que as torna virtualmente impossíveis de reconhecer apenas pelo olhar. Praias de calhau rolado, por vezes de areia negra, basáltica. E, sobretudo, arribas que podem ser muito altas caracterizam o litoral da Ilha da Madeira. Ao longo dos 160 quilómetros de costa, predominam as falésias, cujos desabamentos ao longo da história têm gerado áreas planas junto ao mar, as fajãs. Uma delas no Cabo Girão, em Câmara de Lobos, com 300 metros de diâmetro, resulta de uma derrocada ocorrida em 1930. Faz parte da área protegida do Cabo Girão, que inclui um ecoparque marinho e as encostas do mais alto promontório da Europa, que se eleva 580 metros acima do nível do mar. No extremo oeste da Madeira, entre a Ponta do Pargo e as Achadas da Cruz, foi criada outra área de proteção que também inclui um ecoparque marinho, as encostas e as fajãs. Estes locais fazem parte de um total de 20 áreas classificadas em todo o litoral da Ilha da Madeira, onde a biodiversidade é protegida por diferentes estatutos e convenções. 16 situam-se na costa sul, 4 na costa norte. Algumas são reservas naturais, como a Rocha do Navio, que abrange uma parte importante do litoral de Santana, incluindo o Ilhéu da Viúva. A Ponta de São Lourenço é outra área protegida, no mar e na parte terrestre. É fortemente condicionada pela baixa altitude e caracteriza-se pelo aspecto árido da paisagem. Tem a ver com o solo, a exposição solar, a orientação e os ventos também são muito importantes, porque sendo uma zona muito ventosa, por exemplo, não pode existir plantas muito grandes. Portanto, elas são arbustos e herbáceas, essencialmente. Também tem a ver com a altitude. É claro, se a Ponta de São Lourenço fosse uma zona mais alta, com certeza poderia captar mais nevoeiros e a vegetação também seria diferente. Mesmo nestas condições, estão identificadas cerca de 160 espécies de plantas que incluem endemismos do arquipélago da Madeira e da Macaronésia. Destacaria, por exemplo, o Argirantemo suculentum, que é uma estreleira, que é uma espécie diferente de que também existe muito próximo na Laurisilva. Calêndula madeirensis, que é uma planta muito amarela, muito bonita, tem umas pétalas muito bonitas. É também o principal habitat de uma espécie rara de perpétua, um arbusto com cerca de 50 centímetros, cuja distribuição está confinada ao litoral nordeste da Madeira. Pela sua configuração, a Ponta de São Lourenço é considerada uma península,
com uma orografia dominada por falésias e pequenos ilhéus. A escassos 20 metros está o Ilhéu do Desembarcadouro, um reduto de arbustos e herbáceas anuais e bienais. Por terem espécies muito importantes, como seja o Falares madeirenses e a Bata-patula. Além das plantas, esta é também uma zona importante para a avifauna. Por aqui nidificam aves marinhas ou habitam aves terrestres. Neste local pode ser encontrada a maior colónia da Madeira de gaivota de patas amarelas. As comunidades biológicas mais perto da zona influenciada pelas marés adaptam-se, tornam-se mais resistentes a longos períodos de seca, aos ventos e à salinidade. Este tipo de condições está particularmente presente na costa sul da Madeira. É aqui que, nos primeiros 200 metros de altitude, associada a escarpas rochosas, em climas mais quentes e secos, existe uma associação vegetal que, no seu clímax, pode atingir um pequeno bosque ou matagal, o zambujal madeirense. Que é precisamente um tipo de vegetação em que a principal espécie é o zambujeiro ou óleo da madeira. Outrora estendia-se ao longo de toda a ilha, mas devido à ocupação humana, neste momento existem só pequenos núcleos, pequenas bolsas de zambujal em sítios eventualmente mais inacessíveis. Por exemplo, no Pináculo também existe ali uma bolsa bastante grande de zambujal, onde se vê muitas oliveiras. Estas oliveiras são de uma espécie endémica da Madeira. Outras plantas são também consideradas estruturantes do zambujal, como o esparto da espécie Aspargos scoparius, a losna, um arbusto com grande aplicação na medicina popular, ou o maçaroco do litoral, da espécie Echium nervosum, uma planta que se distingue pela beleza das flores azul claras que pontuam as encostas entre os meses de janeiro e agosto. Existe também o Camamelis coriácea e o Maitenus umbellata, que também são endemismos e são ambos chamados bucho da rocha. O Camamelis coriácea é também uma espécie estruturante desta comunidade e é um arbusto que é endemismo da Madeira. É muito raro, é bastante raro, muito mais que a oliveira. Tanto o Maitenus como o Camamelis não são exclusivos desta comunidade. Por exemplo, o Camamelis existe essencialmente a sul da ilha, mas também podemos encontrar a norte, mas é mais raro. O Maitenus também podemos encontrar a norte da Ilha da Madeira. Embora faça parte desta comunidade estruturante, também existe noutros lugares. Diversas plantas podem também ser encontradas em mais do que uma comunidade, apesar de fazerem parte do zambujal. É o caso da Carlina salicifolia ou do piorno, espécie endémica da Madeira que pode ser encontrada até uma altitude de 1700 metros. Outra comunidade florestal da Madeira ocupa zonas onde o ar chega carregado de umidade, o matagal do marmolano. E o matagal do marmolano, como o próprio nome diz, é constituído principalmente por marmolanos, que dá o nome à floresta. E ele situa-se a norte e a sul da Ilha da Madeira. Na vertente sul, o matagal do marmolano está acima do zambujal, entre os 200 e os 300 metros de altitude, antes do início da Laurisilva. Na costa norte, está mais junto ao mar, nos primeiros 50 metros. O marmolano é uma pequena árvore endémica da Madeira, reconhecida internacionalmente como estando em perigo. Apesar do protagonismo, outras espécies são estruturantes desta comunidade, como o bucho da rocha, a malfurada e o zimbro. Muitas destas plantas existem nos recantos apertados, moldados pela geografia caprichosa e difícil da Ilha da Madeira, onde a pressão humana menos se faz sentir. Aqui encontram abrigo e sobrevivem ao tempo.